RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui na RDC TV, no canal 24 e 524 da NET, em todas as plataformas digitais, esperando o seu recado. Coloca lá, hashtag RDC QueSport, mande sua mensagem que no segundo bloco a gente vai ler. A RDC, que foi parceira do Festival Hípico Noturno na cidade de Porto Alegre, que aconteceu na semana passada. Dá uma olhadinha no VT que eu preparei para vocês, para logo de cara abrir esse programa mostrando as gerações que tem no hipismo. O hipismo tem uma característica muito diferente das outras modalidades. Afinal, a idade não interfere no resultado do competidor, pois é o cavalo que tem que ser jovem e não o cavaleiro. É o caso de Gustavo Dias, que aos 65 anos participa pela 40ª vez da competição. O cavaleiro começou na modalidade na Argentina nos anos 60 e foi por influência do pai que a paixão pelo esporte virou profissão. Meu pai já pulava cavalo, somos 11 irmãos, dos quais 6 de meus irmãos já montaram em algum momento a cavalo, então já é uma coisa que tenho muito no sangue. E esse legado sanguíneo ajudou a formar o maior campeão do torneio ao longo dos anos. Desde 78, Dias compete no festival e a lista de prêmios é longa. 5 vezes o campeonato acá. Comecei, acho que ganhei no ano 79, ou seja, faz quase 40 anos a primeira vez, depois ganhei 3 vezes seguidas, depois ganhei mais 2 vezes e até continuo tentando participar, às vezes nas provas mais altas, às vezes mais baixas, dependendo do cavalo. Gustavo participou na manhã de quinta-feira da prova de 1 metro do festival, que uniu 2 gerações na mesma prova. Thomas, que tem 10 anos, apesar de ser um jovem cavaleiro, não se intimida com os experientes concorrentes. Ao contrário, tem discurso de campeão. Eu vejo eles como mesmo que eu, porque eles estão saltando a mesma prova que eu, então isso não quer dizer nada que eles sejam mais velhos e tem que saltar mais alto, tem que ser melhor. Então, se está na mesma prova, no mesmo percurso, todo mundo é igual. Thomas começou na modalidade precocemente, aos 3 anos de idade, influenciado pelo pai, dono de um currículo extenso no esporte. Ele é técnico do Paraguai, ele é meu professor também e me ensina um monte de coisa para evoluir. Sonhos que criam a ponte entre o futuro de campeões do esporte com a experiência de quem fez do hipismo uma jornada de conquistas e respeito entre cavalo e cavaleiro. É o hipismo, esporte que une e agrega as gerações. E falando em gerações, o programa QueSport traz hoje a mesma geração do pádel, as irmãs Duda e Manu. Muito bem-vindas! A Duda, que recentemente foi vice-campeã sul-americana no Campeonato Sul-Americano que aconteceu em Caxias do Sul no último final de semana, onde a Manu era da comissão técnica. As duas já vieram aqui no programa. A Duda pelo beach, a Manu pelo pádel, onde a Manu hoje é a líder do ranking ainda, né, Manu? Como é que foi o torneio, Duda? A sensação de ser vice-campeã sul-americana de pádel? Foi bem bacana, foi legal. Foi minha primeira vez jogando em casa. Foi uma experiência bem legal, que estava todo mundo ali, a torcida a favor. Foi bem legal. Agora que na verdade, eu sou a mais veterana da equipe, né? Porque eu jogo desde 2013 na seleção. Mas de veterana tu não tem nada, né? Que idade tu tem? Eu fiz 16 esse ano. Então, eu sou a mais experiente da seleção agora, que está tendo bastante gente nova. E é bem legal a experiência de falarem, pô, estão se espelhando em ti aí, então vai lá e ser motivado pelos menores também é bem bacana. E tu tem uma irmã do teu lado que é a melhor do Brasil. Como é que é isso? É bem legal, é bem legal. Ela me treina, na verdade, ela é minha treinadora. Então, também que ela conhece tudo que eu passo, ela sabe o que eu penso, ela sabe o que passa na minha cabeça, dentro e fora de quadra. Então, é bem legal saber que ela está entendendo ali, ela vai saber o que me falar.
Manu, e para você? Você, líder do ranking, como atleta, mas também treinadora dessa nova geração, de outras pessoas de 14, 15, 16 anos. A foto de vocês ao fundo da Dudinha. Como é que foi para ti a experiência, né? Que é diferente estar do lado de fora da quadra. É muito diferente. É um pouco no início... Eu fui ano passado também, fui parte da comissão técnica, a gente foi no Mundial na Espanha e eu acompanhei os menores também. Porque ano passado eu já fiz 19, então já não podia jogar e fui como técnica. E aí começou lá, né? A experiência começou lá, então agora já não era mais tão novidade assim. Mas é muito diferente, porque dentro da quadra tu pensa muito diferente. Tu tenta fazer, só que tu sabe as tuas limitações e quando tu tá fora da quadra, tu tem que, além de entender o que tem que fazer, tu tem que entender a limitação do outro. Então, pra ajudar a Duda já era mais fácil, porque eu já conhecia ela mais e era muitas gurias, não era só ela. Então, às vezes tu tentar ver o que cada um consegue fazer, o que não consegue fazer, o que tu pode cobrar, o que tu não pode, como é que tu faz pra motivar, como é que tu faz pra segurar um pouco. É uma experiência porque muito diferente. Porque pessoas são diferentes, né? É difícil o trabalho, é complicado o trabalho, porque uma tu tem que dar uma bronca, a outra tu tem que passar a mão na cabeça. Exatamente. A sua irmã você conhece muito bem, eu conheço mais ou menos, já sei lidar um pouco, porque o futevôlei da Duda é um pouco complicado, já deixando muito claro. Duda, mas pra ti, jogar com outras nações, né? Como é que foi a experiência? Teve um caso que pra mim foi fantástico, a gente passou no programa semana passada, que foi vários países jogando na rua, batendo bola. Sim. É muito legal essa troca de cultura, assim, né? Porque, querendo ou não, tu tá ali, daí tu tá convivendo ali com o México, com Estados Unidos, então tá todo mundo ali junto, daí tem a cerimônia de abertura. Então, é bem legal que tá todo mundo junto e a gente acaba criando amigos, assim, de fora e vivendo experiências que talvez ali dentro da seleção do Brasil a gente não vivesse, entende? Então, foi bem legal esse que jogaram na rua. Foi logo no primeiro dia, então foi já para começar bem, assim, todo mundo junto, de várias seleções jogando junto, foi bem legal. Manu, e o seu Rogério, sua mãe, estão contentes, estão felizes? Pai, não cabia de felicidade. A gente invadiu a quadra quando elas ganharam, depois a gente foi se dar conta, não tinha nem esperado elas cumprimentarem as adversárias, nós até pedimos desculpa, mas tava todo mundo assim, ó, deslumbrado, sim. Tava todo mundo nervoso, todo mundo ansioso, tudo junto. Aí... Tem uma foto, grande Rogério. E a minha mãe não pôde estar lá, mas ela tava assistindo o vídeo, porque no Padel RG eles transmitem ao vivo, então ela tava torcendo junto, vibrando junto, ligou quando terminou, contamos tudo pra ela. Não tinha nem terminado, ela já tava tentando fazer a ligação, né? Duda, e agora, final do ano, acabou as competições, o teu foco, agora, férias pra temporada do ano que vem? Agora acabou, não tem mais nem... Tem aí os torneios menores, estadual, não sei se tem mais, mas tem os torneios menores, assim. Por esse ano não tem mais torneio pra mim, mas eu confesso que ganhar da Argentina esse ano foi uma coisa que eu tava querendo, tava ali na pilha desde o início do ano, eu tava falando pro ano, pô, preciso ganhar da Argentina. Desde o ano passado já tá. Desde o ano passado, é que eu tô sempre nessa expectativa, assim, tá, agora vamos lá, esse ano vai. E aí foi até meio inacreditável, assim, na hora, porque foi uma loucura. Uma loucura, eu falava pra Bárbara, que é minha parceira, eu falava pra ela, Bárbara, é esse ano, tá? É esse ano. E ela, tá, vamos. E aí, quando a gente ganhou da Argentina, foi uma experiência, assim, que, meu Deus, sabe? Se eu não me engano, pelo que a gente lembra, a última dupla ganhada da Argentina, a última dupla, no geral, assim, num Pan-Americano, que não seja no Mundial que tem a Espanha, foi a Manu, 8 anos atrás. 2010. Em 2010. Faz um tempinho, hein? Tu já era craque, assim? Foi a primeira vez que eu joguei pela seleção e daí a gente ganhou da Argentina. E depois nunca mais. Manu, e nessa questão, você ser a líder do ranking nacional hoje, é diferente para as adversárias, Argentina, México, outros países, te olhar do lado de fora, dando como exemplo para Duda? Eu acho que, como principal diferença, assim, eu me lembro que eu cheguei no torneio e vi a técnica da Argentina, que é a nossa principal adversária, na verdade. A Argentina é sempre a nossa meta a ser batida. Então, até ela não tá na... tá ali, tá ali ela. Do cantinho. Ela é a técnica da Argentina. E ano passado, no Sul-Americano, a gente ganhou dela. Então, é uma coisa assim que, além de tu transmitir segurança para quem vai jogar, como, por exemplo, pô, a gente tá aí, entendeu? É o mesmo nível. As coisas que ela tá transmitindo para os atletas dela são as mesmas que a gente tá transmitindo para vocês. Então, acho que faz diferença, assim. E me traz segurança também para poder ter certeza do que eu tô falando para elas. Sabe? E tu transmitir, assim, falar com quem realmente acredita no que tá falando, não como, dá pra ganhar, mas, né? Não,
Eu acho que isso faz Você diferença. traz como exemplo a sua dedicação fora das quadras, o seu trabalho, a sua faculdade, o curso que você realiza te ajuda muito dentro da quadra. E acredito que ajudou muito você. Claro. Pela vivência dentro de casa e por todas as outras questões. E o trabalho psicológico, Duda? Porque ganhar da Argentina não foi fácil. Não. Você já entrou pensando, será que vai dar? Querendo ou não, você inconsciente, tu deitou pensando, não, vou ganhar. Mas peraí, será que vai dar? Sim. Tu pensa isso. Claro. Qualquer pessoa no futebol, no pádel, no beat, tu pensa. Como é que foi teu trabalho psicológico para ganhar da Argentina? Não digo nem na competição em geral. Porque tem alguns adversários que, querendo ou não, tu sabe, não, ali dá para ganhar tranquilo. Sim, a gente entrou, na verdade, assim, bem na pilha, assim, até o Fá, que tá ali na foto com a gente, ele, antes de cada jogo, a gente sempre tem uma reuniãozinha, assim. Aí o Fá, antes do jogo, falou, olha aqui, ó, entrem, claro, respeitando dentro do jogo, dentro das regras, mas entrem e não respeitem elas. Não deixem elas entrarem pensando que elas vão ganhar de vocês assim, entendeu? Tudo bem, é Brasil e é Argentina e, querendo ou não, tem um padrão, assim, sabe? Porque geralmente a Argentina tá ali, eles já têm as músicas dele que eles são campeões e realmente eles são, porque, né? Então, querendo ou não, a gente entrou ali tentando realmente não respeitar, não dar espaço para elas jogarem. Então, o trabalho psicológico antes foi realmente indo assim, tipo, pra cima delas, sabe? A gente pode ganhar delas, a gente vai ganhar delas e elas que se virem. Que a gente não deu espaço. Mas é muito bom. Mas para você de casa que pensou em praticar esportes, pensou o Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O Que Esporte já volta. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Mande seu recado pela hashtag RDC Que Esporte. Agora no segundo bloco recebendo a líder do ranking nacional, Manu Schuch, do pádel, e a Duda, atual vice-campeã pan-americana também da modalidade. Como a gente estava conversando, né, gurias, a questão do fator psicológico que interfere muito em várias modalidades. Ainda mais uma modalidade que é em dupla, diferente de um coletivo que se tu errar, no pádel é um pouco diferente. Se tu errar, tu toma um balãozinho e acabou. Mas no quanto que tua faculdade, né, tem ajudado para isso, para a evolução, tanto sua como atleta, como treinadora? Eu acho que o principal, assim, quando eu escolhi fazer psicologia, eu sempre quis entender como que a gente pensa tanta coisa em tão pouco tempo. Só o tempo da bola chegar para tu bater e chegar de novo para tu bater de novo, tu não tem noção da quantidade de coisa que dá tempo de pensar. Então, é uma das coisas que mais me interessou para que eu começasse a psicologia. E logo depois eu comecei a me dar conta, assim, a gente começou a fazer um trabalho psicológico mais ligado para que eles tivessem uma união de toda a seleção, não só as gurias entre elas, mas contra os guris juntos, toda a seleção, como se fosse um grupo mesmo. Então, não foi na hora, não foi 1 minuto antes do jogo que a gente começou a fazer isso. Uma semana antes a gente já se reuniu todo mundo e começou a trabalhar isso, porque na verdade é o que faz a diferença. Quando tu sente que tá toda a torcida junto contigo, que tu não tá sozinha dentro da quadra, às vezes te faz superar muita coisa. Então eu acho que aí é o ponto mais importante. É a nossa questão dos pontos mais importantes, do fator psicológico, né? Eu levo vocês muito como exemplo, até com meu irmão, assim, nas questões. Porque, cara, juro, no Brasil inteiro não tem uma dupla tão sintonizada igual vocês. O pai de vocês, a mãe de vocês é muito apoio. Teu treinador da Espanha também. Cara, os vídeos que eles mandaram aqui, porque pra você que não sabe, a Manu já chorou ao vivo aqui no programa, recebendo os recados do treinador dela de Barcelona e da Espanha. Não, de Barcelona do Paraguai. Portugal. Era com P alguma coisa. Foi hilário. Depois no quarto bloco a gente vai repassar um pouquinho o trecho final. Duda, daqui pra frente, você que é uma potência mundial no beach tennis e uma potência quase mundial, ficamos no sul-americano no pádel. Espera seguir em qual dos dois? É uma pergunta bem difícil, porque acho que tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Assim como o pádel, eu acho que é muito mais pressão pelo fato de tu não ter a música, tu não ter o pé descalço. Também eu acho que o pádel é uma coisa que eu tô há tanto tempo que me envolve muito, sabe? Eu gosto muito de estar ali, eu gosto muito de estar jogando e até a pressão deixa de ser uma coisa ruim, porque eu sei que eu tô ali fazendo o que eu treinei pra fazer e o que eu sei fazer, o que eu amo fazer. O pádel já é algo mais natural, Claro. por tu ficar o dia inteiro dentro de uma quadra de pádel. Claro, e desde pequena, né? Porque
Nossos pais, desde quando a gente nasceu, assim, a gente já tem casa no condomínio na praia que tem quadra de pádel, então desde quando eu nasci eu era a criança introvertida que na virada entrava lá e os adultos tinham que tirar. Então é uma coisa que já está muito, muito envolvida na minha vida. E Manu, já conversou com ela sobre isso ou não? A seguida a gente conversa sobre isso. Agora, depois que elas ganharam da Argentina, a primeira coisa eu chamei ela e disse, agora tu te ferrou, porque eu vou te cobrar muito mais. Agora que eu sei do que é capaz. E você, como o número 1 do Brasil, você realizou uma clínica na cidade de São Borja. E a cidade de São Borja que recebe hoje a 3ª etapa do ranking da cidade, da região de pádel, né? Um beijo para a Vanessa que sempre nos manda as informações aqui para o programa. Como é que foi essa clínica? Você passar a experiência? Foi sua primeira vez ou já tinha acontecido outras? Eu dei outras clínicas, só que nunca tinha dado sozinha. Essa eu fui, eles me mandaram uma passagem e eu fui pra lá sozinha. E foi muito legal, o Rogério me recebeu muito, muito bem. As gurias todas assim, nota 1000, já marcamos uma segunda parte. E eu tô querendo fazer, falando sério mesmo. Foi a melhor do Brasil. E então eu fui pra lá sozinha, então a primeira vez que eu fui sozinha, já tinha feito com outras pessoas junto, com a minha parceira. E então foi diferente, eu fiquei nervosa, claro, porque eu não sabia como é que ia ser. E foi bem legal, foi muito legal, me surpreendeu. Tu ficou mais nervosa dando a clínica ou aqui no programa? Semelhante. Eu não sei, é que como é uma coisa que eu costumo fazer, sabe? Não é um assunto que me preocupa, assim. Eu sei que o que eu tô falando aqui é verdade, o que eu tô dando lá é a minha experiência, sabe? Então eu fico nervosa se vai dar tudo certo, se eu vou conseguir que todo mundo saia feliz. Mas lá foi muito show, assim, a gente conseguiu botar o máximo de mulheres que deu, o máximo que eu aguentei, assim, e conseguimos botar 32 mulheres para fazer a clínica. Na sexta-feira eu dei uma palestra de 2 horas, trazendo critérios técnicos e tudo mais, contando a minha história. E depois a gente fez 2 horas para cada 4 pessoas. E então durou o fim de semana inteiro e foi show. Foi show. Bom. Me dá vontade de fazer de novo. E nessa questão de clínicas, você está pensando em ir para a Europa, treinar novamente? Como é que tá teu pensamento dentro de casa? Que tu tem uma baita estrutura, a melhor estrutura da cidade, é onde vocês estão. Até na frente da minha casa eu não sei aproveitar. Eu tenho que ir lá. Mas tu tá pensando em voltar para Barcelona para jogar ou não? Essa é a pergunta mais difícil da minha vida, eu acho. Eu não sei, é muito difícil mesmo. Até agora, o treinador da seleção, que eu treinava aqui em Porto Alegre, ele tá indo para Portugal e fez uma clínica lá, se apaixonou e vai morar lá. Então ele disse, Manu, as portas estão abertas se tu quiser vir fazer clínica, se tu quiser vir dar aula, se tu quiser vir treinar. E é uma decisão difícil, porque eu gosto muito da situação que eu tenho aqui hoje. Eu sou feliz aqui, sabe? E também fui feliz lá, então é difícil, é muito difícil. E nessa escolher. questão, além do seu pai, tem uma pessoa muito importante da sua vida, que é um dos principais tenistas do Brasil. Qual que é a influência dele para a decisão para ficar no país e não ir para a Europa novamente? Do Rafa? Pois é, no início eu que queria muito ir, logo quando eu voltei da Espanha, eu disse, não, Rafa, vamos junto, a gente tem que ir, vai ser, imagina tudo que a gente tem que aproveitar que a gente tem essa oportunidade. E no início ele ficava meio assim, pois é. O Rafa tá onde hoje? Agora, ele mora em Porto Alegre, mas ele tá jogando no torneio Rio de Janeiro. Tá, mas ele tá mais na Europa, na Ásia, do que... Esse ano teve muito circuito brasileiro, graças a Deus. Daí eu até posso ir, dar uma olhada no fim de semana, mas normalmente é tudo pra fora. Gurias, o ponto bipou aqui, né? Tem gente perguntando a idade de vocês, porque você é muito nova, é a treinadora da seleção brasileira, da comissão técnica. E tu, potência mundial em 2 modalidades. Qual a idade de vocês, senhoritas? Eu tenho 20 e eu tenho 16. Com 16 anos, a Duda é vice-campeã pan-americana, uma das melhores atletas do mundo na modalidade beach tênis. Essa aqui, Manu, nada mais, nada menos, a líder do ranking nacional e uma potência mundial. Tá bom. E eu com 24 aqui sentado entrevistando vocês. Não, todo mundo tem seu. Gurias, para encerrar o bloco, para encerrar a participação de vocês, uma mensagem para os novos atletas da modalidade, para a sua geração que está vindo, para não desistir do crescimento que vocês estão vendo na modalidade, que daqui a pouco sim pode virar uma profissão, assim como já é uma sua. Quer falar ou quer que eu fale? Eu acho que é muito importante essa questão de realmente não desmotivar, tu não pensar assim, ano que vem tem Mundial e eu tô pensando, eu quero treinar para fazer o meu melhor contra a Espanha, que ninguém nunca imaginou fazer frente, sabe? Então
tem que sempre seguir com essa motivação. Assim, eu ganhei da Argentina esse ano porque eu evolui muito dentro e fora de quadra. Eu consegui pensar muito bem, eu tinha um apoio muito bom, eu tinha uma base muito boa dentro e fora de quadra. Então eu acho que tem que seguir sempre pensando assim, tipo, pô, eu consigo mais que isso, sabe? Eu consigo mais. Então agora eu e a Manu, a gente tá até vendo para ir fazer a pré-temporada na Argentina ano que vem, agora em janeiro, fevereiro. Então eu acho que tem que sempre buscar por mais, assim, mesmo que, ganhei da Argentina. Objetivo atingido. Agora, ano que vem, tem aí a Espanha, que ninguém nunca consegue fazer frente. Vou focar, vou fazer tudo que eu posso para chegar lá e pelo menos fazer frente com elas. Se eu não for ganhar, ok, paciência, mas eu vou tentar. Então, eu acho que é muito importante tu não perder a fé em ti mesmo e no que tu é capaz de fazer. Porque isso... Gurias, muito obrigado pela participação. Eu juro que saindo aqui do programa eu vou lá bater uma bola com vocês. E para você que pensou em praticar esportes, pensou Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O Que Esporte, ele já volta. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Agora, eu vou ter que passar um recado para vocês. É um pouquinho comprido, mas é que vale muito a pena. A empresa gaúcha de rodovias vem atuando na manutenção e melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues estão o viaduto e duplicação na estrada de Santa Cruz do Sul, na RCS 287. Com investimento de mais de 26 milhões na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo outro viaduto, no entroncamento da ERS 040 com a 118. São mais de 16 milhões de investimentos. Estas e outras melhorias estão colaborando para a segurança nas estradas e o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. E uma coisa que está criando evolução no gráfico é o futebol feminino, que é a nossa pauta agora no terceiro e quarto bloco, recebendo agora a Taba e a Beta, finalistas do Campeonato Gaúcho da modalidade. Muito bem-vindas, Taba, Beta, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o time das meninas do Grêmio, né? Porque o masculino a gente sabe que está muito bem, vários atletas de contrato renovado, mas e vocês? Vocês que estão vindo numa crescente cada vez mais. Bom, a gente começou o ano trabalhando com o Campeonato da Série Brasileiro Série A2 e agora o nosso foco total é as finais do Gauchão, que a gente vai estar disputando amanhã lá no Vieirão. E a crescente do nosso time é muito boa porque a gente veio com uma estrutura que veio crescendo junto com o nosso, junto com o trabalho do grupo. Então a gente teve um crescimento do segundo semestre muito grande para aproveitar agora e chegar nas finais com força. E a expectativa, né? Depois de um campeonato praticamente, vamos dizer, tranquilo para a classificação até a final, que a gente vai debater ao longo do programa todas essas questões de investimento, de estrutura. Mas como que é agora o Grenal, uma final? Porque Grenal é Grenal. Grenal é Grenal, como tu disse. Agora a gente está no foco total, né? Os 2 últimos jogos do ano para nós e é muito importante, assim, de extrema importância ganhar. Tá, e um cara muito especial mandou um vídeo. Conseguem imaginar quem pode ser? Vamos uma chance para cada. Muito especial? Muito especial. Para a torcida gremista ele é muito especial. Renato. Não. Produção, coloca na tela aí o videozinho. Olá meninas do futebol do Grêmio, aqui Marcelo Groy. Gostaria de parabenizar vocês pela conquista da vaga final do Campeonato Gaúcho Feminino e desejar muito sucesso nessa final, que Deus abençoe vocês, que vocês possam trazer o título para nós aí, tá bom? Um grande abraço e vamos lá, vamos com tudo. Como é que é, gurias? Um lendário desse para a equipe gremista mandar uma mensagem dessa de apoio a vocês. É muito emocionante, porque a gente precisa realmente de todo o incentivo, todo o apoio, ainda mais pela dificuldade que é fazer futebol feminino, né? Então, tu ter um incentivo desses é fantástico, é realmente motivador. Ficando na questão do investimento, da dificuldade, como é que tu tá vendo, vocês estão vendo o cenário do futebol feminino no estado do Rio Grande do Sul, para depois a gente debater um pouquinho do cenário nacional, que já vem tendo algumas melhorias? O cenário está mudando bastante, assim, está evoluindo de acordo com as modalidades, assim, dentro das nossas expectativas, né? Graças a Deus a gente tem uma estrutura boa
que nos dá todo o suporte para fazer um bom futebol. Mas a gente sabe que no Rio Grande do Sul ainda é carente. O nosso estado ele já teve, o próprio Campeonato Gaúcho já teve recorde de equipes, porém o nível muito inferior. A gente já teve competições aqui no Rio Grande do Sul com 16 a 18 equipes, então para o futebol feminino isso é uma crescente, porém o nível é que ele ainda é muito baixo. Não se compara com a potência que é São Paulo, no futebol feminino, onde tu tem mais de 20 equipes, mas mais da metade com o mesmo nível, né, de competitividade. Onde as equipes têm o draft, estão na primeira divisão, vem atletas da seleção brasileira. Isso. Então a gente sabe que aqui tem um potencial, a gente sabe que o estado tem potencial, porém ainda é carente de estrutura, de investimento. Talvez seja isso ainda a falta de potência aqui do Sul, né, no futebol feminino. E como é que começou a história de vocês no futebol feminino, né? Individualmente de cada uma, desde quando? O que vocês já ganharam? A minha história começou dentro da escola, né? Participando de jogos escolares, depois... Sempre, né? Sempre. Jogos escolares salvando gerações. Futebol com as amigas, e assim tu vai conhecendo entre uma equipe e outra, entre uma amiga e outra, que vai te indicando. Já passei por grandes clubes também, hoje estou num grande clube, graças a Deus. O que você passou de outros clubes aí? Kinderman, que é uma potência... Ô, Caçador, saudades! Tem um recadinho no quarto bloco de Caçador. Pelotas, São Paulo, legal. Grandes clubes. E tu? O que já conquistasses, né? De títulos também, o currículo de vocês também tem algumas taças. Uhum. Bom, eu comecei, como todo mundo, na escola, né? E participei de uma escolinha por um pouco tempo, peguei fazer teste em uma escolinha para vir para o Rio Grande do Sul, para vir para Porto Alegre, porque eu sou do interior, sou de Alegrete. Então, com 14 anos eu já queria sair de casa, só fui sair com 16. Meu primeiro clube foi o Esporte Clube Juventude em Caxias do Sul. E eu mesclei um pouco entre jogar futebol e viver uma vida à parte, né? Não vivi todo esse período do futebol. Eu estudei, eu trabalhei durante um tempo e depois eu retornei ao futebol. Então, eu fiquei em alguns clubes por pouco tempo, mas foi no Juventude e no Grêmio mesmo, no qual eu estou já o 2º ano. Mas dentro disso, como a modalidade do futebol feminino no Rio Grande do Sul ainda era muito amadora, eu pude participar do Gauchão diversas vezes e aqui no estado eu consegui 7 títulos do Campeonato Gaúcho. Então, participei de Copa do Brasil quando ainda tinha, né, o futebol feminino. E é diferente nessa questão, você que já conquistou 7 títulos, você também entrar numa final de gauchão buscando o 8º título e não o primeiro? Tudo muda quando se trata de um grande clube. Mesmo que seja um campeonato no qual eu já conheço há muito tempo. É pesada essa camisa, né? É, muito. Porque tu vai falar pra mim, assim, eu jogo gauchão desde os meus 18 anos. Hoje eu tô com 29 e é uma final que eu não consigo imaginar o que tem de diferente. A emoção é diferente, a disputa, o título, ele tem um sabor diferente, sabe? E isso tudo gira em torno do clube, gira em torno do que é vestir essa camisa, sabe? E na questão de girar em torno do clube, vocês esperam, como é que está sendo a crescente da torcida nos estádios, nos campos de vocês? Porque na minha visão, o futebol quando é no interior, ele aglomera muito mais a cidade. A cidade para, dependendo de onde vocês vão jogar. Agora vocês fizeram um 10-1, se eu não me engano, 10-0, contra a Estrela, se eu não me engano. Cidade de Estrela para quando tem jogo das gurias. Como é que é o contato de vocês com os torcedores gremistas? Geral do Grêmio, existe? A gente, como foi desde o ano passado que voltou o futebol feminino no Grêmio, a falta de incentivo, talvez, isso tem deixado um pouco carente, né, a modalidade da torcida. Mas a gente contou com o apoio o ano passado da torcida. A Tribuna 77 é uma torcida que nos apoiou bastante. No jogo da final também teve muita gente. E no Brasileiro o pessoal acompanhou nós online, acompanhou muito. A gente conseguiu ver pelas transmissões que tinha bastante torcedor acompanhando as transmissões ao vivo que o Grêmio fazia. Isso nos dava um incentivo maior. E a gente espera que com o nosso trabalho, com o crescimento do futebol feminino, que cada vez mais seja reconhecido pela torcida e que eles nos apoiem cada vez mais, que é o que a gente mais necessita, é do apoio torcedor. Petra, nessa questão, né, tá até passando alguns lances aqui atrás de mim, do último jogo, de placares elásticos. Sim, na minha visão, minha opinião, é legal fazer um 10-0, 10-1, 7-0. Só que para uma equipe como o Grêmio, que faz 10-0 frequentemente contra outras equipes do interior, é um pouco complicado. Querendo ou não, a gente fica mal
Os atletas ficam mal. Eu, quando jogava, mas categoria de base, a gente pegava nos times que dava 10-0, a gente se sente mal pelo outro. Porque o outro, ele não teve a mesma condição que a gente, a mesma estrutura que a gente. Se fosse parâmetros, se amanhã sair um 10-0, que acho meio raro, mas se sair um 10-0, pô, beleza, o Inter tem uma estrutura igual a nossa. Isso. Mas como é que é pra vocês, sabe, jogar contra equipe que não tem estrutura, que olha vocês como exemplo, que querem estar no lugar de vocês? Como é que é essa... Um dia a gente já esteve no outro lado também, né? Já jogou com equipes menos estruturadas e hoje a gente tem a possibilidade de estar com uma grande estrutura, num grande clube. E isso, para nós, é gratificante, é fruto de um trabalho que a gente vem colhendo há muito tempo. E é assim, não tem nem palavras assim para descrever assim, tamanha felicidade, mas o 10-0 é respeitoso, em momento algum a gente desrespeita, a gente entende a dificuldade do adversário, que não tem uma estrutura como a nossa. Vocês chegam a conversar no intervalo de partida entre vocês mesmo, pelo placar? É que... Vocês buscam, claro, o saldo de gols para decidir em casa. É que tem toda uma questão de que tem o adversário e, indiferente da falta de estrutura deles, a gente tem o nosso trabalho. E como profissional, a gente tem que sempre buscar o melhor, porque... Não, eu falo isso mais no meu sentido corneta. Sim. Eu tenho que saber. Porque a gente é cobrado de todas as maneiras. Todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer ser artilheiro do Campeonato Gaúcho. Sim. Com certeza tudo se influencia, até por conta do regulamento, se tivesse maior saldo de gols, melhor campanha, isso tudo influencia para jogos finais, decisão em casa, fora. Então isso tudo durante o campeonato vai pesando. Então a gente trabalha para ter resultado positivo. Se ele for vir com 10, com 5, o que importa é que a gente tenha resultado positivo, porque a cobrança a gente vai ter e a gente precisa responder, né? Beta, tu passou pelo Kinderman. O Kinderman é um clube que eu conheço muito bem, por conta que eu fui árbitro no estado de Santa Catarina e na região na região do litoral ali de Balneário Camboriú. Eu fiz alguns jogos, de joguinhos, JASC. Fiz muito futebol feminino. E, infelizmente, um incidente que teve na cidade acabou com o futebol. Várias atletas saíram, foram para o Amazonas, que a gente vai conversar também em quarto bloco. A diferença, né, de Santa Catarina, que sim, eu via um estado muito bem estruturado, com os municípios dando bolsa atleta para vários atletas. O futsal de Balneário Camboriú era muito forte, tinha a Renatinha, que é uma das melhores jogadoras do mundo da modalidade. Ali em Brusque, a gente tinha a Mandinha, que atualmente é melhor, ia para Chapecó, tinha a Vanessa, ia ali para o Kinderman a Andressinha, Camilinha, e por aí vai. Como é que tu vê a diferença dos estados que são tão próximos? O problema é do órgão público? Talvez em parte, porque acho que agora a modalidade está crescendo e lá eles são muito apaixonados assim pelo esporte, pela modalidade, eles incentivam bastante assim. E eu joguei futsal lá também, jogos abertos, regionais. A gente já deve ter se topado lá nos gramados, mas... E lá eles são muito apaixonados, assim, a torcida acompanha mesmo, abraça e é diferente. Não, eu vou me admitir, eu sou torcedor do Brusque, daí foi acabando, barateiro, mas eu ia a todos os jogos. Eu saí de Balneário Camboriú, ia pra Brusque e assistir jogo. Morei 4 anos em Blumenau, também joguei futsal lá no Vasto Verde e a gente pôde participar de algumas competições, e inclusive a Liga Nacional. E a diferença do que o Santa Catarina faz, que o Rio Grande do Sul deixou de fazer, porque eu joguei jogos abertos aqui no Rio Grande do Sul, eles usam muito as escolas como incentivo e o município todo. Todas as cidades já querem sediar uns jogos abertos. Então, acho que a estrutura de município ajuda muito lá. Na questão da estrutura dos municípios, eu morava na cidade de Balneário Camboriú e no colégio onde eu estudava, a gente tinha um time que foi vice-campeão brasileiro nos Jogos Abertos Escolares. Só que eles trouxeram a Renatinha aqui de Caxias do Sul, levaram a Jenny, daí era a Lara, a Dani. Eram meninas que eram as melhores atletas ali da região. Para quê? Para ter um time potência nos Jogos Escolares. O que acontecia? Todo mundo que praticava modalidade queria estudar naquele colégio. E a modalidade se desenvolvia. Eles fazem investimento, né? É um investimento. É uma bolsa escolar, é um investimento de uma ajuda de custo de 500, 600 reais, mas que faz o desenvolvimento. Até hoje eles trabalham dessa maneira de trazer atletas de fora, quando tem os jogos municipais, né? Eles sempre estão procurando investir para ser altamente competitivo, para elevar o nome da cidade, e assim eles conseguem, né? Mas aqui na cidade de Porto Alegre, quem investe muito é o Grêmio Náutico União. Porque você, que pensou em praticar esportes, pensou o Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O Que Esporte, ele já volta.
Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e também em todas as plataformas digitais. Mande seu recado pela hashtag RDC Que Esporte ou no seu Facebook, que é o caso da Jussara Kurtz. É vó, né? Vó tem que ler, porque senão não dá. O Maurício Beling, a Geórgia, a Andriele, falando musas, Andriele Karen, musas, Gisele Agnes, batendo palma e desejando sorte para o Grêmio. Gurias, sorte para o Grêmio, amanhã é uma final muito decisiva, como a gente estava conversando anteriormente. Qual mais a perspectiva para o ano que vem? Já dá para pensar em 2019? Porque o time masculino falta um jogo ainda e está pensando. Acho que a gente tem que pensar sempre, né? Depois, é óbvio que o nosso principal objetivo é dar um passo cada vez e isso começa amanhã com o primeiro jogo da final. Mas a gente tem em mente aí, com certeza, trabalhar o primeiro semestre com o brasileiro e dar sequência no trabalho das competições que vierem, né? Porque acredito que ano que vem pode se estruturar uma nova cara para o futebol feminino no Brasil, né? E tem umas pessoas aí, umas atletas que estão em São Paulo que estão querendo vir para o Sul. Então fica a dica, diretoria gremista. Sempre. Beta, a questão da, vamos dizer assim, já a obrigação, né, que a Conmebol exigiu dos clubes para ter o futebol feminino, para poder disputar um torneio sul-americano. Como é que tu vê a crescente, né, a obrigação de grandes clubes terem o futebol feminino? O quanto ajudou? Ajudou bastante, porque na realidade nós estava carente, né, desse apoio. De certa forma, vem a calhar em um bom momento e a tendência é só ser maior, né? Porque agora todos os clubes, os grandes clubes do Brasil vão ter que se mexer para ter equipe vai ter feminina espaço para jogar. Vai ter espaço para todo mundo. Tá, espaço para todo mundo. Uma coisa que eu estava conversando com as gurias no bloco anterior é a questão psicológica, né? Porque elas vêm de uma modalidade que é em dupla, às vezes individual, que é o caso delas, já passaram pelo tênis. Mas vocês, como é que é a questão psicológica num grupo? Como é que vocês trabalham isso? Tem acompanhamento diário? Como que funciona? Olha, a questão psicológica de grupo é mais difícil do que individual, né? Com certeza, até tu manter uma equipe com o mesmo foco, tendo a mesma intensidade de querer, de concentração, é complicado, né? Eu digo ainda porque, além de ser uma líder, né? Eu vejo que a gente tem umas meninas que são mais novas e as mais velhas, a gente já trabalha diferente, a gente já tem uma mentalidade diferente. Não se torna algo difícil. Jeito de lidar diferente, algumas se concentram de uma maneira, outras se concentram de outra, mas eu acho que tudo isso faz parte do esporte que é tão apaixonante como o futebol, né? A gente saber que a gente tem que estar na mesma sintonia, ajudar a colega a estar na mesma sintonia, ainda mais tratando de Grenal, se tratando de uma final. Com certeza a ansiedade ela pode ser prejudicial, mas a concentração é fundamental. E nesse momento entra o papel da capitã, de acalmar o grupo. Como é que é esse papel? Olha, às vezes é complicado. Às vezes quase sempre, né? Porque se tratando de futebol, tudo é um risco, tudo é nervos, dependendo da situação do jogo. Algumas mais ansiosas, outras menos. E aí tu precisa sacudir as menos e acalmar as mais. Então, a gente tem que estar conversando o tempo todo. Conversa de grupo, dentro do vestiário é muito importante a gente estar fechado, muito importante a gente pensar a mesma coisa. E pré-jogo a gente tem que estar concentrado mesmo, tem que estar focado. E o que eu gosto muito é de conversar com as gurias. Eu tenho, né, para mim que o diálogo é a melhor coisa. Então a gente conversar e a gente ouvir, a gente acaba fazendo com que a sintonia seja a mesma. Beta, nessa questão a nova geração está chegando, está surgindo. Você que já passou por alguns estados, alguns times, como é que tu está vendo a crescente, né, na categoria de base do futebol feminino? Que cada vez mais a gente está vendo escolinhas com atletas, uma desponta aqui, outra aqui, já se juntam, já formam um time. E no cenário nacional, toda semana sai uma reportagem. Amanda, Flávia, fizeram gols em campeonatos masculinos. Como é que tu vê esse cenário, né, sendo desenvolvido? Não é muito diferente de antigamente, né? Porque normalmente a gente jogava pelada com os meninos. Então, hoje tu vê mais a evolução, tu vê meninas em base, em categoria de base masculina e se destacam muito bem, né? Essas meninas que estão vindo com tudo e tem tudo para melhorar e só falta, na realidade, mais um incentivo, assim, para a base crescer. Você é uma inspiração e você incentiva as novas gerações.
Como é que é seu trabalho também nessa parte de uma menina que veio da categoria de base, que está chegando no grupo para se aprimorar? A gente leva muito como exemplo, para você que está em casa, tal jogador chegou na equipe e não se encaixou no grupo porque é mala, salto alto. Como é que é lidar com essas questões, né, para trazer alguém para dentro do grupo? Que nem eu falei, eu acho que o diálogo é a melhor resolução do problema, né? A gente tem até no grupo uma menina que estava na escolinha e ela foi agregada ao grupo principal. E a melhor maneira de tu fazer com que essa pessoa se sinta bem é tu deixar ela à vontade, né? Então, pra gente que tem mais tempo, né, de casa, mais experiência, a gente tem que ser receptivo, né? Tem que abrir as portas, tem que deixar as pessoas à vontade, conversar, ouvir. E acredito que isso a gente conseguiu fazer bem. Esse ano a gente teve bastante meninas de fora. A gente veio com uma base do ano passado e ingressaram bastante meninas de fora, inclusive fora do estado. E a gente acabou fechando um grupo bom por conta disso. Nosso vestiário tá unido, da gente ser receptivo, da gente conseguir conversar, dialogar, entender a dificuldade, né? Eu acredito que assim a gente foi conquistando. E nessa questão de incentivos e investimentos, a empresa gaúcha de rodovias vem atuando na manutenção de melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto e duplicação na estrada de Santa Cruz do Sul, na RSC 287. Com investimento de mais de 26 milhões na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo outro viaduto no entroncamento da ERS 040 com a 118. São mais de 16 milhões de investimentos. Estas e outras melhorias estão colaborando para a segurança nas estradas e o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Produção do céu, que textinho que vocês me deram para ler, hein? Tá, para dar uma folga aqui na minha voz, olha o vídeo que a Mariana Prestes nos enviou do beach tênis e os bodes. Oi, eu sou Mariana Prestes, eu tô aqui invadindo o treino dos meninos aqui do Bodes para contar um pouco da história do nosso grupo de beach tênis. Então aqui tá o Marcelo Maia e o Quinho, que vão contar um pouco do início dessa história para vocês. E aí pessoal, sou o Marcelo Maia, como a Maia já me apresentou. O nosso grupo iniciou basicamente com 8 membros, onde era uma confraria que a gente depois foi desenvolvendo a partir do grupo, passou para o time. A gente iniciou aqui no Pé de Areia com essa equipe e de lá para cá a gente vem participando dos campeonatos, unindo pessoas, unindo famílias e a gente vem cada vez mais se organizando, trazendo isso para o esporte e fortalecendo o esporte beach tênis. A nossa estreia foi no Campeonato do União, que é um dos maiores campeonatos que tem no Rio Grande do Sul. A gente jogou a categoria B e C masculina. Nós somos campeões e vice-campeões nas duas categorias e conseguimos, né, esse título. E agora, nesse mês, teve um Mundial de Torres. Agora em novembro, em Torres, a gente estreou dupla feminina, já avançamos para as quartas de finais com um mês de treino. Fala, bode! Então, Márcio. Mas, enfim, é um grupo que é muito unido pela amizade, que é promissor. A gente está treinando cada vez mais, estamos nos organizando com os uniformes, raquetes, alguns produtos. E é um grupo de amigos, como diria Marcelo, né, que acima do beach tênis está a nossa amizade, nosso compartilhamento, parceria de tudo. Então obrigado, é isso, gente. Obrigado. É isso aí, acompanhe nós no Instagram e no Facebook, Bodes lá. Isso aí, Poxa, muito legal, obrigado Mari, obrigado meninos. O beach tênis é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais aqui no nosso estado, na nossa capital. Novos centros esportivos estão crescendo, sendo criados. O caso de um centro esportivo do Wagner Martins, outro do Thiago, outro do, vamos dizer, do Rogério assim também. E assim a gente vai indo. Meninas, para fechar o programa, eu sempre deixo que vocês falem uma mensagem de esperança para a visibilidade do futebol feminino crescer, até para a torcida, né? Já chama a massa tricolor. O que vocês poderiam falar? Bom, convite todo especial para a torcida do Grêmio para poder estar lá amanhã, no Vieirão, às 17 horas. Vai nos apoiar, incentivar a gente em busca do resultado positivo diante do Inter. É muito importante a presença de vocês lá. Contamos com todos. E a mensagem positiva é para que as meninas que sonham com o futebol ou com qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade, que não desistam, prossigam, persistam, vale a pena. Todo sonho é válido. Todo sonho é válido. Gurias, nessa questão de todo sonho é válido, o que
que vocês ainda querem conquistar? Claro, Campeonato Gaúcho amanhã e na semana que vem. Mas o que vocês ainda têm objetivo na carreira, né? Olha, um dos meus maiores sonhos era poder viver do futebol. Porque eu saí cedo de casa, então eu saí de casa para viver do futebol e meu maior sonho era poder viver isso. Agora, depois de quase 10 anos da minha saída, eu estou podendo viver isso e com certeza eu estou vivendo um sonho. Né? Profissionalizante, carteira assinada, contrato, é uma coisa que a gente, quando eu tinha 16 anos, há muito tempo atrás, eu jamais imaginava que poderia conseguir conquistar e graças a Deus o Grêmio me deu essa oportunidade. E o Grêmio ontem renovou com a galera dos profissionais, já renovou com o feminino também ou ainda não? Estão esperando o gauchão? Tem muita coisa que a gente tem que resolver depois do Grêmio. E o seu maior sonho? Hoje eu estou vivendo esse maior sonho, que era vestir a camisa do Grêmio. E vários sonhos quem está realizando é o Grêmio Náutico União. Porque você que pensou em praticar esportes, pensou Grêmio Náutico União. São 4 sedes aqui na cidade de Porto Alegre, esperando por você. O Que é Esporte, ele volta semana que vem. Muito obrigado pela audiência e até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.